Passamos então para o modelo resolvido. Vou dar um exemplo muito simples. Na primeira tabela, seguramente os colegas vão conseguir acompanhar e ajustar o polinômio de Newton-Gregory. O enunciado fala o seguinte: ajustar o polinômio de Newton e Gregory aos dados da tabela. Tabela x e y i. A tabela obrigatoriamente sempre é na forma x e y i. A primeira linha é a linha das abscissas, a segunda linha é a linha das ordenadas. Isso é imutável. Primeiro par ordenado, menos 2, menos 5. Segundo par ordenado, menos 1 e 0. Terceiro par ordenado, 0 e 1. Quarto par ordenado, 1 e 4. Então, para a gente não perder o foco, né? Aqui seria x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Na solução, nós vamos trabalhar com o algoritmo de Newton e Gregory, algoritmo de 4 etapas. Recordando que a primeira etapa é a determinação do passo, representado pela letra H, lembrando que pode ser letra H minúscula ou letra H maiúscula. Como é que se calcula o passo? É a diferença entre ordenadas consecutivas. A segunda menos a primeira, a terceira menos a segunda, a quarta menos a terceira, assim por diante. Então, primeiro cálculo, x1 menos x0, que é menos 1 menos menos 2. Essa diferença dá 1. A próxima diferença, x2 menos x1, 0 menos menos 1, que também dá 1. E a próxima diferença, 1 menos 0, que também dá 1. Observar fato importante, né? Esse 1 é constante, portanto o passo H é constante. A condição para a aplicação do primeiro modelo do polinômio de Newton-Gregory, o passo tem que ser constante. Futuramente, nós veremos um outro modelo estabelecido por Newton e Gregory, que é para passo não constante, isto é, para passo variável. Então, na atividade de hoje, nós estamos estudando exclusivamente Newton-Gregory, passo constante. Portanto, não há necessidade de se preocupar com outra alternativa. Na atividade de hoje, exclusivamente passo constante. A primeira etapa está pronta. O passo é constante e vale 1. Segunda etapa, tabela das diferenças simples. Então, as colunas x e y i são cópia da tabela original. A primeira coluna, ΔI, que é denominada coluna das diferenças simples de primeira ordem, variação de y. A segunda ordenada menos a primeira, 0 menos menos 5, a diferença dá 5. Na sequência, a terceira menos a segunda, 1 menos 0, que dá 1. A próxima na sequência, 4 menos 1, que dá 3. Está grifado em vermelho o resultado das operações. Conta de menos, conta de menos, conta de menos. A próxima tabela é a coluna das diferenças simples de segunda ordem. Lembrando como é que é a operação, são diferenças simples. Segundo elemento menos o primeiro, 1 menos 5, que dá menos 4. O próximo elemento, terceiro menos o segundo, 3 menos 1, que dá 2. Portanto, os elementos da coluna ΔI são menos 4 e 2. Cálculo da coluna ΔI. Diferença simples de terceira ordem. Segundo elemento, menos o primeiro. 2 menos menos 4, que dá 6. Estão destacados aqui em retângulo vermelho, primeiro elemento da coluna YI, primeiro elemento da coluna ΔI, primeiro elemento da coluna ΔI, primeiro elemento da coluna ΔI. Essa flecha em vermelho indica o sentido que nós iremos trabalhar com os elementos na próxima etapa, a terceira etapa. Começaremos do primeiro elemento menos 5, próximo elemento 5, próximo elemento menos 4, próximo elemento 6.
Terceira etapa, cálculo dos coeficientes BI do polinômio. Lembrando que o coeficiente B índice zero é o termo independente, é o y0. É a primeira ordenada da tabela, que vale menos 5. O B1, o coeficiente B1, é o ΔI, é a diferença simples de primeira ordem, passo h elevado a 1, que multiplica 1 fatorial. Lembrando que o primeiro elemento da coluna ΔI vale 5. O passo h vale 1 e 1 fatorial que vale 1. Portanto, essa conta dá 5. O coeficiente B2 é diferença simples de segunda ordem, h ao quadrado, 2 fatorial. Lembrando na tabela, né? O primeiro elemento da coluna ΔI vale menos 4. O passo h vale 1, 1 ao quadrado, que vale 1. E 2 fatorial, que vale 2. Portanto, a nossa continha aqui, menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. E o coeficiente B3 é o ΔI3, que é a diferença simples de terceira ordem, dividido por h ao cubo, 3 fatorial. O primeiro elemento da coluna ΔI3, que vale 6. O passo h vale 1. 1 elevado ao cubo, que vale 1. 3 fatorial, que vale 6. Portanto, 6 dividido por 6, que vale 1. A terceira etapa está pronta. Os coeficientes respectivos. B0 vale menos 5, B1 vale 5, B2 vale menos 2, B3 vale 1. Na quarta etapa é a composição do polinômio. É a forma geral do polinômio de Newton-Gregory nesse primeiro modelo, que é o modelo de passo constante. Então, para esse polinômio, para essa tabela, a nossa função y f de x é o polinômio p de x. É o termo independente B índice zero, mais coeficiente B1, que multiplica x menos x0, coeficiente B2, que multiplica binômio x menos x0, x menos x1, e finalmente coeficiente B3, que multiplica 3 binômios, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Nós vamos substituir, então, os coeficientes calculados na terceira etapa e os elementos da tabela conhecida. O B0 vale menos 5, o B1 vale 5, o B2 vale menos 2, o B3 que vale 1. Substituindo, né? O x0 vale menos 2, portanto, menos 2 é x mais 2. X mais 2 que aparece também aqui, primeiro binômio. Aqui no segundo seria x menos menos 1. X menos menos 1, x mais 1. E aqui repete-se o primeiro binômio, repete-se o segundo binômio. O terceiro binômio é x menos 0, que dá x. A resposta na forma expandida está pronta. Lembrando que é obrigatório efetuar distributivas e reunir os termos semelhantes. Então, efetuando essas distributivas e reunindo os termos semelhantes, a resposta do nosso polinômio é termo independente, parcela de primeiro grau, parcela de segundo grau, parcela de terceiro grau. Portanto, polinômio p de x, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo. Essa forma é a forma crescente para os expoentes do polinômio. Pode ser dado igualmente a resposta do polinômio na forma decrescente, x ao cubo, x ao quadrado, mais x mais 1. Mas nós vamos pedir para o pessoal ajustar o polinômio de Newton e Gregory aos dados de duas tabelas. O exercício número 1 é um exercício da física, da mecânica automobilística, que dá qual é o consumo de um veículo em função da velocidade. Então, nós temos uma tabela de xi e yi, o xi quilômetros por hora e yi quilômetros por litro. Então, aqui é uma tabela, o pessoal vai observar que é uma tabela de passo constante. 60 para 75, a diferença dá 15, 75 para 90, a diferença também dá 15, 105 para 90, a diferença dá 15, 120 para 105, 15.
Portanto, o cálculo que o pessoal vai fazer na primeira etapa, o passo H é constante, constante vale 15. Está sendo solicitado que se opere com 2 casas decimais. O exemplo número 2 é uma tabela com x e y. É um ajustamento para a função cosseno, para cossenoide. Então são dados os valores de x, os valores de abscissas, na sequência 10, 11, 12, 13 e 14, e os respectivos valores já estão calculados. O valor que aparece na linha das ordenadas já é o valor do cosseno. Cosseno de 10, cosseno de 11, cosseno de 12, cosseno de 13, cosseno de 14. Está sendo solicitado que o pessoal opere com 4 casas decimais. Observar que também é um modelo de Newton-Gregory para passo constante. Esse passo constante, nesse caso do exemplo 2, é um passo constante, o H vale 1. Trabalhar com 4 casas decimais.